Boa noite. Boa noite. Após perdas históricas com a corrupção, Petrobras anuncia lucro de 5 bilhões de reais no primeiro trimestre. STF libera prisão domiciliar para o ex-deputado Roberto Jefferson, delator do mensalão petista. Censo da Prefeitura mostra que 505 menores vivem em situação de rua na capital. Perueiros denunciam que o crime organizado e políticos estão envolvidos no comando das garagens. Professores da rede estadual decidem manter a greve que já dura 64 dias. Nos Estados Unidos, um dos autores do atentado na maratona de Boston é condenado à morte. O Ministério Público paralisou a investigação sobre lotações de transporte na capital paulista depois da morte e ameaça de 2 testemunhas. O PCC pode estar envolvido no caso. Apesar do medo, esse perueiro resolveu falar, ainda que na condição de anonimato. Descontaram quanto? 4 mil reais. E explicaram por que descontaram isso? Explicaram nada. E por que as pessoas não reclamam? Tem medo, né? Gente grande envolvida com isso aí. E ali tem tudo, tem polícia envolvida, PCC envolvido. Ali que a garagem tem tudo. Você vai lá, o que tem é viatura da Civil lá dentro, tudo junto. Ele diz que o desconto de 4 mil reais no pagamento mensal vai para a quadrilha denominada Primeiro Comando da Capital, que garante a segurança dos carros. Pra ver se alguém queima a lotação. Tipo, alguém vai roubar uma lotação, roubar os passageiros, ninguém vai no motorista a roubar nada do motorista. Em entrevista à repórter Carla Rodeiro, este outro perueiro revela que, além de segurança, a facção que age dentro e fora dos presídios paulistas também seria a dona do negócio. Ele não consegue comandar, porque tem alguém que toma conta cá fora, ele só... A família dele cuida pra ele, ou tem um laranja que cuida pra ele. Na maioria das vezes também não é no nome dele, ele é dono porque ele comprou, mas tem alguém que cuida. E ele tá preso? Ele tá preso. Em fevereiro, um perueiro da Zona Leste foi assassinado. 2 meses depois, em abril, um outro foi espancado. Eles tinham tentado fazer denúncias sobre problemas internos das garagens, como, por exemplo, a suposta falta de pagamento aos motoristas. O desfecho dos 2 casos paralisou as investigações aqui no Ministério Público Estadual sobre 9 companhias de lotação da capital paulista. O objetivo era identificar se houve fraude nos contratos com a prefeitura e se essas empresas eram usadas para lavar dinheiro do crime organizado. Este advogado representa centenas de perueiros que se dizem extorquidos e ameaçados. Ele próprio conta que já foi até jurado de morte. Tanto é que hoje, lamentavelmente, eu tenho que ser conduzido para o fórum com segurança e meu escritório não veio sem policiais. O senhor anda escoltado? Infelizmente. O senhor suspeita de associação desses diretores com o crime organizado? Ainda não se conseguiu fazer essa ligação direta. O que a gente sabe é que eles utilizam, sim, de uma sigla, né, para que as pessoas fiquem amedrontadas. Então a gente sabe que isso acontece mesmo. De acordo com os perueiros ouvidos pela reportagem da TV Gazeta, além de bandidos, há também o envolvimento de políticos no comando das garagens de micro-ônibus. Um dos exemplos é o próprio Milton Leite, né? Deputado. Deputado Milton Leite. Ele fazia várias vezes reunião com os cooperados. Então, qual o interesse ele tinha de só ele fazer reunião? Clicar no sistema. Com laranja. Com laranja. Final de ano, às vezes, faz até festa lá, churrasco. Quando ele vai, a garagem nem funciona direito. Mas não pode nem entrar. Sei lá, alguma coisa ele tem envolvido no transporte. No mês que vem, a Prefeitura fará uma nova licitação do transporte público do município. Questionado, o prefeito Fernando Haddad diz que desconhece este problema das lotações. Aqui o senhor vê essa questão de vários perueiros reclamando de pressão, se eles reclamam de envolvimento do crime organizado, de qualquer coisa envolvida? Eu desconheço essa matéria. Em nota, a SP Trans afirma que a Prefeitura celebra contratos com pessoas jurídicas regularmente estabelecidas e que segue as diretrizes legais vigentes. A Secretaria da Segurança Pública afirma que investiga, junto com o Ministério Público, a morte de um dos autores da denúncia de conluio entre as empresas para a nova licitação de transporte público aqui na capital. E que não há comprovação de que a investigação esteja paralisada. O deputado Milton Leite, do DEM, esclarece que seu apoio às cooperativas se limita à defesa de pedidos e interesses da categoria e não das empresas. Carga de componentes eletrônicos avaliada em R$ 800 mil é roubada em Campinas, interior do estado. O crime aconteceu ontem à noite.
O caminhão seguia do aeroporto de Viracopos para uma fábrica em Campinas. Foi o 4º roubo desse tipo em menos de 10 dias na região. Somados os 3 casos, os valores atingem R$1.600.000. O crime aconteceu em um dos acessos à Via Anhanguera e durou menos de 10 minutos. Cerca de 10 criminosos armados com fuzis renderam o motorista e os seguranças particulares que faziam a escolta da carga. Segundo a polícia, o bando atravessou a carreta na pista e ainda assaltou outros motoristas. O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente contesta números do Censo 2015, feito pela Prefeitura de São Paulo. De acordo com o estudo, a capital tem pouco mais de 500 menores vivendo na rua. Para o órgão do governo do estado, os números deveriam ser bem maiores. Esses 3 meninos circulam pelo Vale do Anhangabaú. São todos menores. Um deles tem 16 anos e mora na rua há 10. O menino foi abandonado pelos pais e fugiu do abrigo. Difícil, né? Hoje, ele dorme no chão com um grupo liderado pelo Joaquim, um pai de rua do garoto, como ele se define. Errado pra mim é a própria mãe, cara, que largou o moleque na rua, né, cara? Este outro garoto hoje mora em um prédio invadido, mas antes ele também já morou nas ruas. Meu sonho é ser confeiteiro. Eu montar uma fábrica de bolo pra mim. Ali perto, na Praça da Sé, nossa produtora Natália Henrique encontrou a Adriana. Ela mora na rua há 6 anos, mas trouxe o filho para viver com ela no ano passado, quando a avó que tomava conta do garoto morreu. A gente fica em vários lugares, né? Tipo Jabaquara, a gente fica em Santa Amaro, São Miguel, Itaim Bibi. O último censo da prefeitura contabilizou 505 jovens e crianças em situação de rua em São Paulo. 87 estão de fato na rua. Os outros 418 ficam em centros de acolhida. Que a situação de rua, a definição é, tanto na política nacional como a adotada por nós, aqueles que pernoitam na rua e que estão acolhidos nos serviços socioassistenciais. Uma das dificuldades dos pesquisadores é que muitos moradores de rua não dormem sempre no mesmo local e costumam circular pela cidade. Por isso, para fazer a medição nas ruas, as equipes tiveram o apoio de agentes de saúde, de segurança urbana e também de entidades ligadas à prefeitura. Em termos proporcionais, segundo a pesquisa, o percentual de crianças e de jovens não mudou muito em relação ao último censo e está em 3% do total. O que a gente faz o censo desde 2000, na verdade o número de crianças e adolescentes vem mesmo diminuindo, isso é uma percepção dos técnicos, percepção da sociedade de que o número é maior de população de rua, mas a gente que trabalha com essa população, a gente sempre conversando dizia que não sairia um número muito maior. Possivelmente o censo teve uma dificuldade maior, os pesquisadores, de constatar as situações dos adolescentes. É um número bastante pequeno e até nos causa surpresa de 102 adolescentes apenas constatados na pesquisa. Basta nós andarmos aqui no centro de São Paulo e nós iremos verificar, sem fazer nenhuma pesquisa, uma quantidade grande de adolescentes na região central da cidade de São Paulo. Em assembleia realizada hoje à tarde, professores da rede estadual de São Paulo decidem manter a greve da categoria, que já dura 64 dias. A repórter Carla Rodeiro acompanha a manifestação e tem outros detalhes. Carla. Olha, a passeata de professores em greve chegou agora há pouco ao destino. No caso, o prédio da Secretaria Estadual de Fazenda, aqui na região da Praça da Sé, onde os professores fizeram um protesto para exigir que os dias parados que foram descontados dos contra-cheques sejam pagos como determinou a Justiça. Antes, eles passaram em frente ao Tribunal de Justiça, onde protocolaram um documento pedindo que esse pagamento seja feito imediatamente. Mais cedo, durante a tarde, os professores em assembleia na Avenida Paulista decidiram continuar a greve, que já dura
mais de 2 meses. Ela foi decretada em 13 de março e atinge parcialmente a rede estadual. Depois eles seguiram em passeata, bloqueando a Brigadeiro Luiz Antônio, depois a 23 de maio, no sentido do centro. Segundo o sindicato, 45 mil professores participam dessa manifestação. A Polícia Militar fala em 1.800 pessoas. Os professores querem aumento escalonado de 75% para equiparar o salário deles ao de outras carreiras de nível superior do Estado. Bem, e governo e sindicato travam uma batalha na Justiça em torno do direito de greve e do pagamento dos dias parados. Na última quarta-feira, o Tribunal de Justiça, por meio de um órgão especial, derrubou a liminar que suspendiu o pagamento dos dias parados. Bem, a última decisão, então, favorável aos professores, proíbe o corte do ponto. O governo está recorrendo. E lembrando que a legalidade da greve ainda não foi julgada. Com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. Grupo UTC do executivo Ricardo Pessoa, que foi detido na Operação Lava Jato, está em crise. Desde novembro, quando a ação foi deflagrada, a empresa já demitiu 15 dos 30 mil funcionários e devolveu metade da sede que ocupava aqui na capital paulista. As informações foram divulgadas pelo jornal Folha de São Paulo. Para tentar se recuperar, a empresa quer vender a participação dela no aeroporto de Viracopos, em Campinas. Depois da Lava Jato, a UTC e outras 22 empreiteiras foram proibidas de participar de novas licitações da Petrobras e têm enfrentado dificuldades para conseguir crédito. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann Pinto. Pois é, no dia 28 de abril, a generosa turma do Supremo Tribunal Federal mandou de volta os empreiteiros, entre os quais o Ricardo Pessoa, para casa. Com uma tornozeleira, não pode sair de casa, mas tirou da prisão, né? Com isso, muita gente poderosa ficou feliz, festejou, porque diz assim, o cara não tem mais aquele constrangimento da prisão, em casa não vai mais propor delação premiada. Pois é, o homem nessa semana assinou uma delação premiada e, como aperitivo, foi logo entregando Rosiana Sarney e João Vacari Neto. De forma preventiva, como quem acredita que vai aparecer mesmo a história das doações fajutas para a campanha do PT, o partido está batendo na tecla de que o PSDB e o DEM receberam juntos a mesma soma que o PT recebeu em doação. Aí tem o seguinte problema. É verdade, segundo, até agora nada foi provado contra o PT. Só que existem muitos depoimentos de delação premiada e muitas conexões feitas na investigação da Lava Jato que demonstram que pode haver uma relação entre o propinoduto da Petrobras e as verbas que foram doadas pelas empreiteiras que pagaram essas propinas legalmente à campanha da Dilma. Bom, da mesma forma que isso não foi provado ainda, também, ao que eu saiba, o PT não tem prova nenhuma de que o PSDB e o DEM tenham oferecido a essas empreiteiras alguma vantagem na administração para que elas doassem legalmente para esses partidos. O problema não é que a empreiteira doou para o partido e se essa doação é legal ou não. O problema é que isso caracteriza, se for provado, uma lavagem de dinheiro. E, por coincidência, hoje, o João Vacari Neto está sendo denunciado exatamente por fazer lavagem de dinheiro, no mesmo dia em que a Rosiméria Noronha também está sendo denunciada pelo Ministério Público. É essa a questão. E essa notícia que nós demos aqui, que a Folha de São Paulo deu, da má situação da UTC, certamente vai influenciar no que o Ricardo Pessoa tem a dizer. Eu, se fosse algum investigador, não sou, eu não estou aqui para dar conselho para investigador nenhum, que eles são muito bons nisso, eu perguntaria só uma coisinha assim para começar. Como é que ele, um engenheirinho de carreira na OAS, conseguia chefiar um cartel como a Polícia Federal? O Ministério Público disse que ele chefiou e o juiz Sérgio Moro está aceitando. Um cartel formado pela Camargo Correia, pela própria OAS, pela Odebrecht. Deve ter sido uma pessoa muito poderosa. E essa pessoa deve estar preocupada, né? Mas como eu não sou ele, eu não estou tão preocupado, vou gozar meu fim de semana. Volto terça-feira, até lá, direto ao assunto.
O Supremo Tribunal Federal autorizou prisão domiciliar para o ex-deputado do PTB, Roberto Jefferson, condenado no mensalão petista. Jefferson foi condenado a pouco mais de 7 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele foi preso em fevereiro do ano passado e cumpre pena em regime semiaberto em uma prisão em Niterói. Nos últimos anos, o Brasil se tornou o principal destino na América Latina de refugiados do conflito na Síria. São mais de 1.800 pessoas e quase a metade veio tentar a vida aqui em São Paulo. O islamismo tem um dia sagrado e foi numa sexta-feira que fomos acompanhar a oração do meio-dia. Mesquita lotada. O momento da oração conforta quem está longe de casa e consegue seguir suas tradições religiosas. O Brasil lidera o acolhimento de refugiados sírios em toda a América Latina. Segundo o governo, são pelo menos 1.600 pessoas nessa condição, mas na prática esse número é bem maior. Por exemplo, nessa mesquita aqui em São Paulo, quase todo dia chega alguém pedindo ajuda. Gente que foge da guerra que já dura 5 anos e tenta recomeçar a vida, muitas vezes do zero. Fassi chegou há uma semana e já quer ir embora. Depois de um míssil cair na casa onde ele vivia, a família fugiu para a Turquia. Depois, sozinho, veio para o Brasil em busca de uma oportunidade de trabalho. Quando pergunto onde está dormindo, aponta para o mais novo colega. Ele está dormindo na casa daquele cidadão, também é refugiado. Então, o refugiado acolheu o outro. Amer é quem faz a tradução. Sírio, ele vive há 18 anos em São Paulo e se desdobra para ajudar os compatriotas. Chegou até a participar de um parto. A mãe só entendia árabe, então... Chegou para entrar no setor da mulher? Não, aqui mulher, homem não entra. Então optamos por viva voz, celular, um dentro e outro fora. O médico perguntava para ela, né, eu traduzia, e o que ela respondia, eu traduzia para o médico. Nossa, ficou uma cena. Por isso, Amer criou uma associação que auxilia quem chega, com aulas de português, na retirada de documentos e até conseguir uma linha de celular. Quem já passou pela dura fase de adaptação e conseguiu moradia, emprego e se comunicar, reza para que chegue o dia do caminho inverso, de volta para a Síria. Você pretende voltar para a Síria? Se, por exemplo, a guerra acabou, acho que sim, porque eu todo dia saudade de meu país, né? O drama dos imigrantes africanos continua no mar Mediterrâneo. Mais de 2.000 foram resgatados e desembarcaram em portos da Itália. Os refugiados foram salvos por navios militares italianos, alemães e britânicos. A Itália informou que em 2 dias, cerca de 3.600 imigrantes foram resgatados de barcos superlotados que faziam a travessia entre a África e a Europa. A crise de imigração ilegal se assemelha ao drama vivido pelos refugiados da Ásia, que tentam fugir da pobreza e perseguição étnica. Os muçulmanos Rohingya saem de Mianmar e de Bangladesh para buscar abrigo na Indonésia, Malásia e Tailândia, países que se recusam a aceitá-los. Barcos lotados são enviados de volta ao mar e abandonados. Um dos autores do atentado de Boston foi condenado à morte. Foram mais de 14 horas de deliberação até o juiz do Tribunal de Boston anunciar que Dzhokhar Tsarnaev seria condenado à pena de morte em 6 dos 30 crimes em que tinha sido considerado culpado. Ao lado do irmão Tamerlan, que foi morto pela polícia, o jovem de 21 anos foi responsável pela explosão de 2 bombas na linha de chegada da Maratona de Boston, em abril de 2013. O ataque terrorista deixou 3 mortos e 264 feridos. Hoje, o juiz decidiu aplicar a pena de morte a Dzhokhar porque a decisão foi unânime entre todas as pessoas que integraram o júri. Porém, a data da execução ainda não foi definida. No domingo, a presidente Dilma Rousseff vai se reunir com ministros no Palácio da Alvorada para definir o corte no orçamento. Tecnicamente chamado de contingenciamento, esse bloqueio significa retardar ou não executar grande parte da programação de despesas prevista na lei orçamentária, devido à insuficiência de dinheiro.
O encontro contará com a presença dos ministros da Fazenda, Joaquim Levy, do Planejamento, Nelson Barbosa, e da Casa Civil, Aloysio Mercadante. O anúncio do corte deve ser feito na próxima semana. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a apreensão do governo Dilma com a chegada do pacote do ajuste fiscal ao Senado. Encerrada a batalha da Câmara, a guerra do ajuste fiscal do governo passa a ser travada no Senado a partir da semana que vem. Dilma Rousseff e seus operadores políticos estão muito apreensivos. Na Câmara, a votação foi como uma gangorra, com altos e baixos. A presidente acabou conseguindo quase tudo o que queria, mas precisou da ajuda da oposição, houve muita traição das bancadas governistas. E no final, os deputados ainda atravessaram na traqueia da presidente a mudança no cálculo da Previdência Social. O receio é de que no Senado o brinquedo seja outro. Em vez de gangorra, um imenso tobogã bastante inclinado. Deve-se esse receio à forma pouco amistosa com que Renan Calheiros tem tratado o governo. De uma hora para outra, investigado no Supremo Tribunal Federal, com suspeita de envolvimento no escândalo da Petrobras, Renan se transformou numa espécie de aliado da onça. Ele critica abertamente o ajuste de Dilma. Ele fala que não é propriamente um ajuste fiscal, é um ajuste trabalhista feito só para suprimir direitos de trabalhadores. O governo, evidentemente, não assiste passivamente essa movimentação de Renan. O governo tenta mobilizar a sua infantaria, mas é tudo muito mais difícil para um governo fraco, como esse governo de Dilma Rousseff. A presidente convocou para este domingo uma reunião com os seus ministros econômicos no Palácio da Alvorada. Ela quer discutir os cortes orçamentários que o governo vai ter que anunciar nos próximos dias. Coisa pesada, coisa de 65 bilhões de reais. Tenta-se criar uma atmosfera de chantagem. É como se o governo dissesse para os senadores: olha, o buraco é esse, mas pode se tornar muito maior se vocês não nos entregarem o ajuste fiscal. Esse corte, que é hoje de 65 bilhões, pode muito bem chegar a 80 bilhões de reais, o que seria uma tragédia para uma economia como a do Brasil, que já está paralisada. Nesse contexto, Lula foi almoçar com Renan Calheiros ontem. Imaginou-se que ele fosse ajudar a presidente da República. Mas Lula, numa conversa a portas fechadas, testemunhada por outros 2 senadores, acabou concordando com várias das críticas que Renan faz ao governo. Lula se comportou como uma espécie de São Jorge, que foi salvar a donzela e acabou casando com o dragão. Boa noite. O uso do volume morto do sistema Cantareira para abastecer São Paulo completa 1 ano. Esse valor inclui todas as obras civis, como a construção de diques, a compra de equipamentos e até o gasto com óleo diesel para os geradores de energia, que garantem o funcionamento das bombas 24 horas. Segundo um estudo do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o sistema Cantareira vai depender do volume morto pelo menos até outubro, mesmo com o volume de chuva 50% acima da média no período de seca. Os pesquisadores do centro traçaram 5 cenários para o sistema até o fim do ano. No pior deles, com chuva de 50% abaixo do esperado para o período, o Cantareira voltará a usar o segundo volume morto em 5 meses. Já no melhor cenário, com chuva de 50% acima da média, o nível do reservatório chegaria a 34,5% no fim do ano, considerando o uso das 2 reservas técnicas. E hoje foi mais um dia típico de outono em São Paulo, com sol e um pouco de frio. No fim de semana, o sol deve aparecer com mais força e não há expectativa de chuva. Mas o frio durante a manhã e a noite deve continuar. Luciana Magalhães tem os detalhes da previsão. A umidade vinda do norte do país chega até o sul do Brasil, provocando chuva neste sábado. Amanhã são esperadas pancadas em todo o norte, em boa parte do centro-oeste e na faixa oeste da região sul. Já o sudeste continua com muitas nuvens no céu, mas a previsão é de chuva fraca e ela deve atingir apenas o norte do Rio de Janeiro e litoral do Espírito Santo. No nordeste, continua a chover em toda a costa, principalmente na Bahia, onde há previsão de temporais. O sul volta a ter sensação de calor à tarde, com máxima de 27 graus em Porto Alegre. Em Fortaleza, máxima de 33 e em Brasília, a máxima não passa dos 22 graus.
Em São Paulo, o céu continua com muitas nuvens, mas o sol aparece mais em relação aos últimos dias. Não há expectativa de chuva e a sensação de frio pela manhã e à noite continua. No centro-oeste, máxima amanhã de 27 graus em Marília. No centro-norte, máxima de 30 graus em Ribeirão Preto. E a região leste paulista é a única na qual as temperaturas continuarão amenas, com máxima de 26 graus no litoral. Aqui na capital, o fim de semana será de sol entre nuvens, mas o tempo fica seco. Máximas de 24 e 23 graus. E a semana começa com céu mais aberto e máxima também de 23 graus. A prefeitura começou a desativar as tendas de combate à dengue aqui em São Paulo. Com a queda na procura por atendimento das 12 tendas instaladas pela Prefeitura para combater a doença, 2 serão desativadas hoje e mais 2 até o fim do mês. As demais serão fechadas conforme a procura for diminuindo, segundo a Prefeitura. As unidades que deixam de funcionar hoje ficam na Brasilândia e na Freguesia do Ó. A redução já era esperada, pois o frio dificulta a reprodução do mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, a transmissão da doença. Um parque infantil numa esquina do bairro de Perdizes, na zona oeste da capital, é uma referência para moradores do lugar. Muitos se divertiram na infância com os brinquedos feitos com carinho por um publicitário que há 45 anos criou o espaço para tirar as crianças da rua. Por isso, seu Adalberto Costa de Campos Bueno é um personagem que é cara de São Paulo. Desta pequena garagem nasceu um dos maiores pontos de diversão para as crianças do bairro de Perdizes, na zona oeste da capital. A garagem, na verdade, é uma oficina de criação. Aqui, seu Adalberto cria de tudo e haja ferramenta. Do outro lado da rua, um pedacinho de floresta. E por ali, 4 gerações já passaram em busca de muita diversão. Bem-vindos a Adalbertolândia. Tudo começou há mais de 45 anos. Nesta foto de 69, o terreno não tinha cerca, muito menos muro. Seu Adalberto é publicitário aposentado e montou tudo sozinho. Em volta aqui, apenas em um quarteirão de distância, tinham 32 crianças entre 1 e 10 anos. Com esse terreno da família, resolvi tirar as crianças da rua e comecei a construir este parquinho. Um dos primeiros brinquedos foi o carrossel. As crianças faziam fila. A ideia era chamar o local de Criançolândia, a terra de diversões e brincadeiras para as crianças. Mesmo contra a minha vontade, eu deixei o nome ficar, Adalbertolândia. Mas é uma pena porque tirava aquele anonimato, que eu dizia para eles, a gente tem que fazer alguma coisa para os outros, sem dizer, fui eu que fiz, ou foi meu pai que fez. Fernando fez parte do primeiro grupo de visitantes. Hoje, ele relembra a brincadeira favorita da turma. A árvore era o lugar onde nós brincávamos, né? E o seu Adalberto começou colocando essas réguas aqui justamente para nós subirmos na árvore mais facilmente, com mais segurança para brincar, né? Espalhados pelo parque estão 10 caminhos da floresta. Tem até um tucano, mas claro, de mentirinha. É a oportunidade de aproximar a criançada da natureza. O parquinho tem 45 anos e o seu Adalberto completa 89 em agosto desse ano, né, seu Adalberto? Então, será que aqui pode ser considerado como uma fonte da juventude para o senhor? Eu tenho pago, de certa maneira, para estar tão bem assim. Sou otimista, acredito em Deus, faço ginástica há anos, todo dia. Eu recarrego a bateria nos princípios do parquinho. E assim, aos poucos, seu Adalberto se mantém jovem e principalmente comprometido com a alegria e a diversão dos mais novos. Vem conhecer a Adalbertolândia e saber por que as crianças adoram ficar aqui. A Adalbertolândia fica na esquina da rua Plínio de Moraes com Paulino Longo, em Perdizes. Morreu aos 89 anos B.B. King, o rei do blues.
O guitarrista morreu em casa, em Las Vegas. No início de abril, ele tinha sido hospitalizado com desidratação por causa de diabetes. Bibi se despede com 16 prêmios Grammy e mais de 50 discos em quase 60 anos de carreira. Considerado o maior guitarrista de blues da atualidade, Riley B. King nasceu em 16 de setembro de 25, no Mississippi, Estados Unidos. No início da carreira, tocava nas ruas e em bares. Foi autodidata, nunca teve um professor. A carreira ganhou destaque quando foi contratado como DJ de uma rádio, onde ganhou o apelido que o eternizou, Blues Boy, ou BB. Ele era apaixonado por seus instrumentos, tanto que enfrentou um incêndio durante um show para salvar suas guitarras. O fogo teria começado numa disputa entre dois rapazes por uma garota. Depois desse episódio, as duas guitarras passaram a ser chamadas carinhosamente de Lucille, o nome da jovem. Na lista dos 100 maiores guitarristas de todos os tempos da revista Rolling Stone, King ficou em terceiro lugar, atrás apenas de Jimi Hendrix e Duane Allman. Hoje, várias personalidades lamentaram a morte de B.B. King. O presidente Barack Obama disse que o blues perdeu seu rei e os Estados Unidos perderam uma lenda. Obama lembrou que, encorajado pelo músico durante um show na Casa Branca há 3 anos, ele próprio assumiu o microfone para cantar Sweet Home Chicago. Eric Clapton publicou um vídeo em que agradece King pela amizade e a inspiração como guitarrista. E agora vamos ao comentário de cultura com César Job. O Instituto de Arte Contemporânea, IAC, está apresentando desde ontem no MUBA, Museu da Escola de Belas Artes de São Paulo, uma mostra sobre o concretismo de Judith Lawande, focada em sua obra dos anos 50. São mais de uma centena de trabalhos escolhidos pelo curador Celso Fioravante em 22 coleções públicas e privadas do Rio e São Paulo. Vão desde cadernos de rascunho a desenhos rigorosos, estilogravuras e pinturas. O interessante é que Judith formou-se na Escola de Belas Artes, que ocupava então o prédio onde hoje está a Pinacoteca do Estado. Desde 1952, depois de uma mostra no Museu de Arte Moderna, ela ficou conhecida como a Dama do Concretismo, um grupo artístico essencialmente masculino. Na Oca, no Ibirapuera, será aberta amanhã a exposição Reverta. Nela, 20 artistas usam materiais reciclados do lixo para criar obras de arte. A curadoria é de Márcio Debelian e Paulo Mendel. Entre os artistas participantes estão as craques Jacques Lerner e Lenora de Barros. Na música erudita, o regente francês Stéphane Deneuve assume o comando da OSESP por 2 semanas. Hoje e amanhã, na Sala São Paulo, o programa contará com a Sinfonia Fantástica de Berlioz e trilhas sonoras de filmes como Contatos Imediatos, composta por John Williams, e Um Corpo que Cai, criada por Bernard Herrmann. E 2 destaques na música popular. Será inaugurada amanhã no Itaú Cultural, na Avenida Paulista, a Ocupação Ivone Lara, dedicada à vida e obra da sambista que, com mais de 90 anos, ainda segue presente na história musical do país. São centenas de imagens, vídeos, músicas, figurinos, cavaquinhos e outros instrumentos que documentam a trajetória da artista. Também amanhã, no Citibank Hall, quem se apresenta é o multitalentoso Zé Cabaleiro, com o show Chão de Giz, cantando músicas de Zé Ramalho. Boa noite. Prefeitura anuncia a construção e recapeamento de calçadas em 31 bairros de todas as regiões de São Paulo. E são os donos dos imóveis que vão pagar a conta. A Bike Repórter Renata Falzoni explica como as reformas irão funcionar. Em São Paulo serão construídos ou recapeados 1 milhão de metros quadrados de calçadas até o fim deste ano. 85% das obras serão pagas pelos próprios moradores, uma vez que é de responsabilidade destes o calçamento em frente às suas propriedades. Os moradores que não tiverem suas calçadas de acordo serão notificados. Caso não regularizem suas calçadas, receberão uma conta do serviço feito pela Prefeitura.
O valor estimado é de R$ 40 por metro quadrado, o que totaliza R$ 40 milhões a operação toda. Nossa atenção agora está nos 300 mil metros quadrados de ruas oficiais sem calçamento e mais 700 mil que estão em estado que coloca em risco a segurança do pedestre. O padrão usado é de concreto com piso tátil para facilitar a mobilidade dos portadores de alguma deficiência física. Obstáculos que refletem uma cidade feita para o automóvel continuam sem solução. É um muro, não é uma calçada normal. Eu tenho um problema muscular, eu não consigo, eu tenho que atravessar a rua para subir para o outro lado. Aqui todo mundo vem, as companhias de água, de luz, telefone, eles quebram e malamente remenda. Para mudar isso aqui tem que ter um engenheiro e tudo isso onera, leva custos e a gente vai adiando. Mas eu sou favorável a que venha e mude, porque assim as coisas andam. E assim os cadeirantes, e assim os ciclistas, e assim as mães com seus filhos, os idosos passam aqui melhor. E eu também. Petrobras divulga balanço do primeiro trimestre de 2015. A companhia anunciou que lucrou entre janeiro e março deste ano 5 bilhões e 300 milhões de reais. O resultado é o primeiro da nova diretoria que assumiu a estatal. No último trimestre de 2014, a Petrobras registrou um prejuízo de 26 bilhões e 600 milhões de reais. Essas perdas foram influenciadas também por casos de corrupção. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Os deputados aprovaram nesta semana uma mudança nas aposentadorias pelo INSS. Em resumo, na maioria dos casos, vai ser possível se aposentar mais cedo e ganhando mais. Com a mudança, na prática, cai a exigência de uma idade mínima fixa para se aposentar. Quem se aposentava antes desse prazo não recebia aposentadoria integral. Agora, não necessariamente. No entanto, a mudança ainda precisa ser aprovada pelos senadores. Mesmo assim, a presidente Dilma Rousseff tem o direito de vetar essa alteração, de derrubar a lei aprovada pelo Congresso. Os parlamentares, por sua vez, podem e devem derrubar o veto da presidente. Tem a palavra final. Logo, essa novela ainda pode ir longe. Mas por que tanta confusão por causa de uma medida que parece tão boa? Se aposentar mais cedo, ganhando mais. Porque isso aumenta os gastos do INSS, da Previdência. O INSS já tem déficit, gasta mais do que arrecada. Com essa mudança e com uma população que vive cada vez mais, o déficit vai crescer. A não ser que se cobrem mais impostos para bancar a despesa. Mas muita gente reclama que a carga de impostos já é alta demais e prejudica o crescimento do país. Logo, a coisa não é assim tão fácil. Também, por enquanto, não é tão dramática. Caso a mudança seja mesmo aprovada, os efeitos reais, o aumento da despesa, começam a aparecer daqui a 4 ou 5 anos nos cofres do governo. Ainda assim, é um problema. No Brasil, todas as despesas públicas têm crescido nos últimos quase 25 anos. O gasto com as aposentadorias do INSS leva 1/3 do que o governo arrecada. Como o governo já está na pindaíba, pois se gastou demais nos últimos 5 anos, a mera ameaça de que os gastos vão crescer ainda mais causa desconfiança sobre a capacidade do governo de pagar suas contas, o que tende a elevar as taxas de juros e dificultar o crescimento. Com menos crescimento, é improvável que no futuro haja dinheiro para pagar as aposentadorias pelo mesmo valor que se paga agora. Em suma, não é preciso esfolar os aposentados, reduzir os benefícios, mas por um tempo, ao menos, o gasto com o INSS tem de crescer menos que a economia, para sobrar dinheiro para outras despesas tão importantes quanto saúde, educação e investimento em obras. Boa noite. A agência sul-coreana de inteligência informou hoje que não conseguiu confirmar a informação de que o ministro da Defesa da Coreia do Norte foi morto com um canhão antiaéreo. A notícia da execução do ministro norte-coreano Yoon Yong-chol foi amplamente divulgada esta semana. O Serviço Secreto da Coreia do Sul afirmou que Yoon teria sido morto no último dia 30 de abril por não ter cumprido ordens do ditador Kim Jong-un, além de ter dormido durante um desfile militar. Centenas de militares teriam presenciado a execução. As duas Coreias estão tecnicamente em guerra desde que o conflito iniciado nos anos 50 terminou com uma trégua em vez de um tratado de paz.
Supremo Tribunal Federal confirma o poder do Ministério Público de conduzir investigações criminais. O placar foi de 7 votos a 4 e veio no julgamento de um caso em que o prefeito da cidade mineira de Ipanema recorreu contra a possibilidade do Ministério Público investigar sem o auxílio da polícia. O processo tramitava desde 2008. A decisão tomada pelos ministros do STF serve de parâmetro para os demais tribunais do país em casos parecidos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, comemorou o resultado e disse que essa foi uma vitória histórica para o Ministério Público. Vamos agora à entrevista do dia com Rodolfo Gamberini. Nosso convidado hoje é o deputado federal Bruno Covas, do PSDB de São Paulo. Ele é membro e subrelator da CPI da Petrobras e é também o deputado federal mais votado do PSDB do estado de São Paulo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Como é que vão terminar essas investigações, esses trabalhos da CPI da Petrobras, na sua opinião? Bom, Rodolfo, todo mundo sabe que CPI, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. Exatamente. Né? A gente espera, acho que o papel da CPI, a população espera isso de nós, é que a gente possa jogar luz sobre um esquema que foi institucionalizado na Petrobras. Palavras não minhas, mas do ex-diretor Pedro Barusco, que disse exatamente isso. A partir de 2003, foi institucionalizado um esquema de corrupção na Petrobras, com valores, planilhas, esquemas, tanto por cento de cada contrato, quem opera é o doleiro tal, quem repassa é o partido Y. Agora... Enfim, então, eu acho que a população espera que a gente monte luz nisso de quem se beneficiava desse esquema. Mas a gente sabe que a justiça brasileira, não só a brasileira, ela precisa de provas. Claro. O que existe até o momento de provas não é muita coisa, ou é bastante já? Não, nós solicitamos já todas as provas que estão na Lava Jato, todos os relatórios, auditorias, transcrições. Então, chegou agora na CPI um caminhão. O senhor acredita que não é nem real, é virtual, tudo em documentos eletrônicos. Então, nós estamos debruçados sobre esses documentos para verificar exatamente isso. Olha, fez a medição da obra, aqui, chegou ali, liberou o recurso, no dia seguinte tinha uma doação para determinado partido. Então, quer dizer, você começa a fechar essa vinculação entre o recurso que ia para o partido e a obra que sai da Petrobras. Já há provas nesse sentido? Bom, se não houvesse prova, a gente já não tinha gente presa exatamente por essa operação. Acho que a Operação Lava Jato iniciou isso e o foco da CPI vai, inclusive, além do foco da Lava Jato, com a questão da venda de ativos na África, com uma série de questões que não estão hoje na Operação Lava Jato. Os partidos que defendem, os partidos que estão envolvidos nesse processo, dizem que essa coisa da corrupção não começou agora, que isso aconteceu no passado. Como é que vocês recebem esse tipo de argumento? Olha, volto a citar Pedro Barusco, que disse exatamente isso. Em 97, 98, ele desviou recurso. Era algo que ele fazia lá dentro. Agora, não havia algo institucionalizado, com o operador político, o operador financeiro, o empreiteiro, algo que estava implantado por todo mundo na Petrobras. Então, é claro, eu não vou imputar à atual gestão a criação da corrupção. A exclusividade. Ela é anterior até mesmo à descoberta do Brasil. Agora, que eles usaram desse esquema e desse subterfúgio, isso a Operação Lava Jato e a CPI estão demonstrando. Por que nunca se conseguiu investigar de maneira correta, de maneira eficaz, o Mensalão Mineiro? Bom, primeiro porque lá não houve nenhuma compra de votos. Lá há uma denúncia em relação a desvio de recursos. E esse desvio de recursos está sendo investigado e há um processo correndo no Poder Judiciário. Agora, mas há quanto tempo está esse processo? Mas isso não dá para mim, isso também dá para o juiz que julga isso. Eu não estou lá julgando esse processo e nem estou fazendo nenhuma gestão para que o processo não seja julgado. Claro. Tem que ser julgado mesmo. Claro. Aliás, no ano passado, nós tivemos uma CPMI também da Petrobras, em que o relator do PT
não apontava ninguém para ser investigado e o relatório, que não foi aprovado do PSDB, apontava uma série de pessoas para serem investigadas, inclusive o Sérgio Guerra, porque o nome dele foi citado. Então não há nenhum problema em se investigar. E é isso que a gente quer fazer, inclusive com a CPI. Vamos falar de um outro tema que é muito importante neste momento no Congresso, ajuste fiscal. O que o senhor acha desse ajuste fiscal? Eu acho um ajuste ruim, torto, mal feito. Mas o seu partido todo votou a favor? Não, votou contra o ajuste fiscal. Perfeito. Então, votou, inclusive, de forma unânime contra esse ajuste fiscal, porque a gente acha que o ajuste deve ser feito, mas cortando a carne, cortando a gordura, cortando despesas do Estado. Aquelas despesas desnecessárias. A gente tem aí uma máquina com 39 ministérios e o governo quer tirar 18 bilhões do trabalhador. Eu acho que não é esse o ajuste ao qual ela foi eleita e a qual a gente tem que aprovar no Congresso. Vamos falar um pouco aqui da política no estado de São Paulo. O senhor nunca pensou ou ainda não pensou no Executivo? Em 2012, eu cheguei, inclusive, a me registrar como pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Participei de um processo interno de prévias. Em determinado momento, o então ex-governador José Serra demonstrou interesse em participar. Achei que não tinha sentido eu querer disputar uma prévia com José Serra. Acabei abrindo mão, ele acabou virando candidato, ganhou nas prévias internas, apoiamos. Infelizmente, não foi possível. A nova executiva do partido que vai determinar a escolha do candidato a prefeito em 2016 deve ser eleita agora, final de maio, dia 31 de maio, numa convenção municipal. Vamos ver qual é o processo que eles vão colocar e vamos discutir com as pessoas se é mais um momento da gente se colocar ou não. Eu acho que na política a gente planta, a gente rega e espera um dia colher, né? Candidatura a prefeito de São Paulo não depende da vontade própria, depende da vontade do partido e da população. Tem uma última pergunta que eu não gostaria de deixar de fazer e pediria que o senhor fosse breve na resposta. O que o senhor achou da indicação do Coronel Telhada para a Comissão dos Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo, do seu partido, né? Olha, eu não faria essa indicação, mas eu também não posso negar ao Coronel Telhada que ele não participe das discussões da casa. Por que o senhor não faria? Ele não é meio deputado. Mas por que ele foi eleito pela população. Porque eu acho que ele tem muito mais a contribuir, por exemplo, na Comissão de Segurança Pública, ele tem muito mais conhecimento em outras comissões, mas eu acho que ele tem todo o direito, como qualquer parlamentar, de participar das comissões que ele deseja. Tá bem. Escapou bem da pergunta. Não, eu respondi. Você que não gostou da resposta. Muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Gazeta. Estela. O governo do Burundi anuncia a prisão do homem que liderou a tentativa fracassada de golpe de Estado. O general Godofrey Niumbré foi capturado 2 dias depois de anunciar que teria instalado um governo militar interino no país. Após a declaração de que a tentativa de golpe fracassou, o presidente Pierre Nkurunziza, que estava na Tanzânia, retornou ao Burundi. Protestos em massa acontecem no país desde o fim de abril, quando o presidente anunciou que vai se candidatar a um 3º mandato. Opositores afirmam que a tentativa de reeleição viola a Constituição. Devido à crise política, mais de 100 mil pessoas fugiram para países vizinhos. Você vai ver a seguir, foram localizados os destroços do helicóptero da Marinha Americana que havia sumido no Nepal. E vexame na Libertadores. O clássico entre Boca Juniors e River Plate foi suspenso depois de confusão e gás de pimenta. Quem quer trocar de carro sempre espera pela melhor oportunidade. Pode ter certeza, essa oportunidade chegou na Chevrolet. Todas em uma Chevrolet. São as promoções de maior sucesso do mercado de uma só vez. Quer comprar com desconto de funcionário? Na Chevrolet você pode. Quer pagar o mesmo que as concessionárias pagam? Aqui você pode. E você ainda pode fazer uma troca inteligente. Você troca seu carro por um Chevrolet novo e recebe dinheiro de volta para fazer o que você quiser. Nessa semana, não compre carro sem passar na Chevrolet. O governo federal está fazendo cortes nos gastos e ajustando suas despesas às receitas, como qualquer família faz quando as despesas crescem mais do que a renda. Agora, é importante que você saiba que esses ajustes são urgentes e necessários para preservarmos as conquistas dos últimos anos. Milhões de famílias saíram da extrema pobreza. Milhões de brasileiros realizaram o sonho da casa própria. Milhões de jovens conseguiram acesso ao ensino superior e aos cursos profissionalizantes.
Os ajustes são fundamentais para que o Brasil reequilibre suas contas e avance no caminho do crescimento, com inflação sob controle, geração de mais empregos, mais renda e novas oportunidades para todos. Os ajustes são temporários, mas os seus resultados serão permanentes. Saiba mais, brasil.gov.br. Brasil, ajustar para avançar. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. A Confederação Sul-Americana de Futebol ainda não se posicionou sobre a suspensão do jogo Boca e River pela Libertadores da América. E o Boca tem até amanhã para se defender, hein, Celso? Como é que vai se defender de uma situação dessa? O que aconteceu é indefensável. Eu ia dizer, convenhamos, vai ser difícil, muito difícil de se defender. O jogo foi suspenso ontem no intervalo, porque jogadores do River Plate foram atingidos por spray, gás de pimenta, né? Supostamente por torcedores boquenses. Boca Juniors e River Plate numa decisão de oitavas de final da Libertadores tem tudo para ser um grande jogo. Um superclássico que enche de orgulho os argentinos. Mas a partida da noite dessa quarta-feira em La Bombonera só trouxe vergonha para nossos hermanos. Os milionários só precisavam de um empate para classificar. E esse resultado aconteceu, ao menos no primeiro tempo. Depois de chances para os dois lados, o placar permaneceu em 0-0. Na volta do intervalo, torcedores do Boca Juniors atiraram gás de pimenta no túnel móvel de acesso ao campo, onde estavam os jogadores do River. A agressão provocou irritação nos olhos e vias respiratórias dos atletas, além de queimaduras na pele. No meio de toda a confusão, um drone levando um fantasma com a letra B, em alusão à queda do River Plate em 2011 para a divisão de acesso do futebol argentino, sobrevoou o gramado de La Bombonera. Depois de mais de uma hora do ocorrido, o delegado da partida suspendeu o jogo. Mas os jogadores do River só puderam sair de campo cerca de 30 minutos depois, graças a uma proteção de escudos da polícia argentina. Já os atletas do Boca aplaudiram os torcedores. Que coisa ridícula, né? Eu tenho uma palavra só para definir tudo isso. Várzea. Uma grande... A gente está falando de um torneio continental. Futebol e várzea. Boa. Seria o equivalente à Liga dos Campeões da Europa. A nossa Liga... Uma várzea. Eles pararam no tempo, nos anos 70, onde prevalecia a selvageria. Muito estranho. E só pelo que nós vimos, já seria suficiente para a Conmebol excluir o Boca Juniors da competição. Lógico. Está no regulamento, inclusive. Mas preferem esperar até amanhã, porque, segundo a Polícia Federal da Argentina, não foi encontrado nenhum indício de que o gás de pimenta tenha partido da torcida do Boca no lado de fora, e sim de dentro do gramado. Bom, pior ainda. E daí? Qual é que muda o quê? Pois é, pior ainda. Então, existe muito dedo, porque o Boca é um time grande da América do Sul. Mas o que ele fez, não... O presidente da FIFA já ligou para o presidente da Conmebol pedindo uma punição severa para que isso não se repita. O ideal seria uma punição, uma exclusão do torneio por 2, 3 anos. Ainda ficaria pouco verdade, estaria de bom tamanho. Né? Agora, teve outros 2 jogos que definiram também classificados para as quartas de final, né? O Racing, também da Argentina, venceu o Montevideo Wanderers por 2-1 em Buenos Aires e garantiu a classificação para a próxima fase. Já o Nacional de Medellín não teve a mesma sorte. Os colombianos ganharam, sim, do Emelec por 1-0, mas como perderam o primeiro jogo por 2-0, se despediram da competição. Veja os gols. Na Argentina, o Racing venceu o Montevideo Wanderers por 2-1 e conseguiu a classificação às quartas.
Camacho fez o primeiro dos argentinos e Gustavo Bou marcou o segundo ainda no primeiro tempo. A equipe do Uruguai chegou a marcar com Oliveira de falta, mas já era tarde demais. Agora o Racing pega o Guarani do Paraguai. O Atlético Nacional venceu o Emelec por 1-0, gol de Henrique, mas a vitória não foi o suficiente para classificar o time colombiano, que havia perdido o jogo de ida por 2-0. O Emelec enfrenta o Tigres nas quartas de final. Amanhã, 2 horas, saberemos. Boca avança ou não. Como é que é? Se o River avança ou não. Amanhã saberemos. Obrigado, Stella. Stella. Destroços do helicóptero da Marinha dos Estados Unidos que estava desaparecido no Nepal são localizados. De acordo com o ministro da Defesa, não há sobreviventes. 3 corpos carbonizados foram encontrados. A aeronave desapareceu na terça-feira após o segundo terremoto que atingiu o Nepal. Os oficiais que estavam a bordo, 6 fuzileiros navais americanos e 2 soldados nepaleses, participavam de uma missão de ajuda humanitária às vítimas dos terremotos que abalaram o país. Os moradores de Katmandu tentam reconstruir as residências destruídas pelos 2 tremores, enquanto vivem com medo de que novos abalos tragam ainda mais destruição. Primeiro-ministro de Luxemburgo é o primeiro chefe de governo homossexual a se casar na União Europeia. Xavier Bettel se casou na prefeitura com o arquiteto belga Gauthier Destener, com quem tinha um contrato de união civil desde 2010. Membro do Partido Liberal, Bettel foi nomeado chefe de governo no fim de 2013. 6 meses depois de assumir o governo, foi aprovado o casamento homossexual no país. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site tvgazeta.com.br/Jornal da Gazeta. Mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. O Jornal da Gazeta volta amanhã às 7 em ponto. Boa noite e até lá. Explore os bastidores da televisão com Zé Armando Vanucci no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.